A partir de hoje, estamos começando uma série com o tema Encontros com Jesus. E nós vamos falar então de pessoas que se encontraram com Jesus nos evangelhos e as vidas dessas pessoas foram transformadas. Hoje vamos falar do encontro de Jesus com uma mulher que sofria de uma hemorragia. Alguns outros comentaristas falam de uma mulher de fluxo de sangue. O texto está em Marcos capítulo 5, versículo 24 até o 34. Se você quiser aí acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler aqui com vocês. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Verso 26. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. 27. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado o seu flagelo. 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? 31. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então nós vamos iniciar essa série agora com o tema Encontros com Jesus. Vamos falar de pessoas que se encontraram com Jesus e tiveram a vida transformada, tiveram a vida mudada. Hoje nós vamos falar de uma pessoa que sofria de uma doença, de um problema de saúde, de uma hemorragia, e teve um encontro com Jesus e a vida dela foi mudada. Um sofrimento prolongado, versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Veja bem, a Bíblia diz aqui, no versículo 25, Marcos 5, 25, que fazia 12 anos que essa mulher sofria. Você já sofreu de uma dor por um dia? Já sofreu de uma dor de dente por 24 horas? Você já sofreu por uma semana com uma dor? Você já sofreu por um mês? Aqueles que lutam contra uma doença por um ano? Agora você imagine o que é 12 anos. 12 anos de noites mal dormidas. 12 anos de madrugadas, rolando para cá, para lá numa cama, sofrendo dores, com dificuldade de dormir, dificuldade para fazer suas atividades. A história dessa mulher é uma história de 12 anos de sofrimento. E se você observar o versículo 26, fala da limitação da medicina. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Aquela mulher, gente, diz a Bíblia, que ela tinha buscado vários médicos, tinha gastado tudo que ela tinha de dinheiro. Você sabe que não é barato. Quem não tem, por exemplo, às vezes um plano de saúde, não é barato um exame. Eu vou fazer uma viagem até São Paulo para fazer um exame. Custo de combustível, custo de um hotel, custo de alimentação, exames caros, consultas.
Aquela mulher, ela corria atrás da sua cura. Ela não ficou passiva, ela não ficou omissa, ela buscava uma solução e ela saiu bater na porta de médicos, de tratamentos. Mas o seu estado era grave, o seu estado era gravíssimo, a sua doença era crônica. E naquela época a medicina não poderia ajudá-la. A medicina não tinha a instrumentação necessária para a sua doença. Agora veja bem, a medicina tem seu valor. Não estou aqui nessa pregação incentivando você a desacreditar da medicina, não. Na teologia reformada, entendemos que não é errado buscar ajuda médica. Entendemos que o plano de Deus cabe tanto à medicina quanto à oração. Há lugar tanto para a prevenção como para a cura. Há lugar tanto para a oração da fé quanto para a terapêutica do remédio. Há lugar tanto para a ação sobrenatural de Deus, quanto para a ação natural do conhecimento humano. A medicina é um instrumento de Deus, não é? A Bíblia, o Deus da Bíblia também é o Deus dos cientistas. Agora veja bem, tem horas que a medicina tem seus limites. Tem hora que o cristão, ele ora, ele busca também o auxílio médico, e a medicina diz, olha, o seu caso, nós não temos ainda a solução. É o que muitas vezes vemos hoje até com o coronavírus, né? Ainda não tem uma vacina específica para esse mal, para esse vírus. Então a medicina ela é limitada. Ela é abençoada também, mas é limitada. Tem uma história que eu gosto que conta que um filho levou o seu pai a um hospital e o seu pai foi diagnosticado com uma doença muito grave. Mas esse pai e esse filho, eram uma família muito rica, e o filho então disse assim ao médico, doutor, não se preocupe, nós temos muito dinheiro, pode ficar tranquilo que vamos pagar tudo à vista. O médico, muito sério, disse, não estou falando de dinheiro, estou falando de saúde. Ou seja, tem coisas que o dinheiro não compra, a medicina não tem acesso. Tem coisas que está além do conhecimento humano. Então veja bem, o que essa mulher tinha, diz a Bíblia no versículo 25, é uma hemorragia. Diz assim no final do versículo 25, ela vinha sofrendo de uma hemorragia. O que é uma hemorragia? Se você pegar um dicionário, diz que hemorragia é uma perda de sangue, né? Que devido à ruptura de vasos sanguíneos, e a gravidade ela é medida pela quantidade e a rapidez que esse sangue é perdido. Então, se o sangue é perdido de maneira muito rápida, corre-se um risco de vida ou de morte. Então essa mulher tinha um constante perca de sangue, tá? Não era uma perca de sangue na sua menstruação, não, era diariamente ela perdia sangue. E você sabe que pessoas podem desenvolver até anemia nessa situação aqui de perca de sangue. Então ela estava morrendo já, aos poucos ela ia morrendo, dia a dia, 12 anos de hemorragia. Deixa eu explicar para você aqui um pouco do contexto histórico dos dias de Jesus. Quando você fala sobre sangue, a lei judaica ela era muito criteriosa com o sangue. Quando nós estudamos ali o livro de Levíticos, Deuteronômio, diz que a mulher que tinha fluxo de sangue, né, ela não podia nem se casar. E quando a mulher estava menstruada, ela também estava impura. Por quê? Porque naquele contexto ali da época, a gente sabe que eles não tinham ainda uma tecnologia que nós temos hoje, e o sangue é um grande transmissor de doenças, não é mesmo? Até hoje. Então, aquela mulher menstruada,
né, ela era impura, e tudo que ela tocava, segundo o Antigo Testamento, também era impuro, ou seja, tinha que ter um cuidado sobre aquela situação mensal. Então, ela não poderia nem ir no templo adorar, ir na sinagoga. A mulher que tivesse com um corrimento de sangue, ela era considerada impura e também deveria se abster das relações sexuais com seu esposo. E naquele contexto, então, a mulher era discriminada por esse fluxo de sangue. Imagine então agora uma hemorragia de 12 anos. Imagine a situação dessa mulher. Era como se ela tivesse lepra naqueles dias, né? Qualquer lugar que ela estivesse, as pessoas se ausentavam, porque ela não era uma vez por mês um fluxo de sangue, era 12 anos, dia a dia consecutivo. O versículo 27 diz que os nossos problemas então nos arrastam a Jesus, né? Olha lá, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por atrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Você sabia que muitas vezes os nossos problemas nos levam até Jesus? Aquela mulher hemorrágica, aquela mulher que tinha uma hemorragia, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela procurou médicos e não conseguiu ajuda, e ela foi então buscar Jesus Cristo. Ela ouviu falar, né, o versículo 27 diz que tendo ouvido a fama de Jesus, ela ouviu e ela pensou assim: se eu apenas lhe tocar, né, serei curada. Você sabia que muitas pessoas são levadas a Cristo ou chegam a Cristo por um sofrimento, por uma enfermidade, por um divórcio, por um problema? É muito verdade o que C.S. Lewis disse: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Ele fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Tem uma frase muito comum que diz: muitos vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Ou alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, né? Eu acho que a maioria na realidade vem pela dor, e são poucos que vêm por amor. Então essa mulher foi até Jesus porque ela precisava de algo. E eu quero dizer aqui no versículo 29, problema sem solução, ainda existe esperança. Verso 29, e logo se lhe estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo estar curado o seu flagelo. Quando tudo parece estar perdido, ainda tem saída. Ela ouviu falar sobre Jesus, que Jesus estava curando pessoas, purificando leprosos, que ele libertava as pessoas de uma possessão demoníaca, que ele inclusive ressuscitou mortos. E ela então desenvolveu essa fé e ela foi até Jesus. Olha, Jesus estava... Semana que vem, possivelmente, eu vou falar de um caso que está entrelaçado aqui, que é o caso de Jairo, sua filhinha. Jesus estava atendendo o pedido de Jairo. E de repente essa mulher cruza o caminho de Jesus. Jairo era um homem tão importante, mas Jesus parou para cuidar dessa mulher, para atender essa mulher. E o caso dela, por mais desesperador que fosse, talvez ela já não tinha nem dinheiro mais, mas ela tinha fé. Então, qualquer problema, ainda devemos ter esperança e acreditar em dias melhores. O caso dela era muito difícil, mas ela teve fé. Talvez o seu caso que me assiste é um caso difícil. Talvez você está lutando com um problema de saúde. Talvez você que me assiste está passando por um problema no casamento ou com os filhos, ou na área financeira, profissional, econômica. Não sei. Eu quero dizer para você que não há causa impossível. E por mais que pareça sem solução, em Jesus Cristo ainda temos esperança. E o verso 28 a 30, vemos lá essa mulher tocando em Jesus, um toque de fé.
Verso 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Veja bem, um toque de fé, né? Aquela mulher, ela não tocou acidentalmente, ela foi com objetivo, né? Ela vinha sofrendo 12 anos, ela disse, se eu apenas lhe tocar, ela foi movida por fé, e quando ela tocou, Jesus disse, aqui no verso 30, reconhecendo que dele saíra poder, né? Aquela mulher tocou com fé. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre fé, a necessidade da fé. Nós estamos aí no Evangelho de Marcos, né, hoje capítulo 5. Se você quiser aí olhar na sua Bíblia e passar uma página, nós vamos chegar no capítulo 6 de Marcos. E no capítulo 6 de Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 6, fala algo interessante, que Jesus esteve passando na sua cidade, na sua família. Eu vou ler aqui o texto porque é muito forte. Capítulo 6 de Marcos, versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo maravilhavam, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Veja bem, Jesus foi lá na sua cidade e as pessoas diziam assim, esse não é o filho do carpinteiro? Esse não é o filho de Maria? Esse não é aquele que cresceu aqui? E Jesus disse assim que um profeta não tem honra na sua casa. E diz a Bíblia ainda que nós lemos que Jesus ficou admirado pela incredulidade deles. E fala que não pôde fazer ali, versículo 5, tá? Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Gente, sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo aqui a questão da fé. A fé é algo muito particular. E a fé é um sentimento muito pessoal, é uma experiência muito particular. Você veja bem, aqui diz que Jesus Cristo, quando passou na sua terra, as pessoas não foram curadas. Por quê? Porque eles não tinham fé. E já essa mulher do nosso texto em tela, ela diz o quê? Se eu apenas lhe tocar, serei curada. Olha, aqui nós temos algo tão importante, a fé. Irmãos, a fé, diz Hebreus 11, é a certeza das coisas que se espera. A certeza das coisas que não se pode ver. É fé. Veja o versículo 30, a diferença entre uma multidão e a mulher. Verso 30, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Olha, Jesus estava cercado de pessoas, né? Muitas pessoas ali perto dele, muito seguindo talvez por curiosidade. Mas veja que, olha aqui, ó, ele reconheceu que dele saiu poder, que alguém o tocou de forma diferente. Olha essa frase, muitos comprimem a Cristo, mas poucos o tocam pela fé. Vou repetir. Muitos comprimem a Cristo,
mas poucos o tocam pela fé. Aquela multidão estava bem perto dele e o apertava, mas só aquela mulher ali tocou com fé. Quais foram as dificuldades que ela superou? Verso 31 e até o 33. Responderam-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Veja que ela teve que superar muitas coisas, né? Primeiro, ela teve que superar a crise, a crítica social. Ah, você é uma impura, você não pode chegar perto do mestre. Ela teve que superar a multidão. Ela teve que superar talvez até os discípulos que protegiam Jesus da multidão. Ela teve que entrar ali secretamente e tocar em Jesus. Ela teve que superar muitas coisas, não é mesmo? Por quê? Porque ela era uma mulher de fé. E Jesus então diz uma palavra tão linda para ela no finalzinho, verso 34, tua fé te salvou. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Né? Ele ficou procurando ali Jesus, quem era que me tocou? Quem era? Tantas pessoas, mas ele vê a mulher e a mulher diz: fui eu, Senhor, eu te toquei. Filha, tua fé te salvou, né? Vai-te em paz, fica livre do teu mal. A cura dela foi imediata. A cura que ela buscava, que os médicos não poderiam dar, Jesus a deu. Embora o caso dela era crônico, difícil, 12 anos de sofrimento, ela foi curada. Olha, quero dizer para você que nos assiste, não há sofrimento que Jesus não possa tirar você dele. Não há crise econômica, financeira, matrimonial que não possa haver solução. Não há pessoa tão oprimida e possessa pelo diabo que não possa ser liberta pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Jesus está, assim como ele esteve, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero concluir. O toque em Jesus naquela mulher curou aquela mulher fisicamente, mas não só fisicamente, curou-a socialmente, porque agora ela poderia ter um esposo, casar, ter filhos, ter agora amigos. Agora também ela poderia, além de fisicamente ter uma saúde, socialmente ter uma boa convivência, espiritualmente ela poderia também agora ir até o templo e até a sinagoga. E a frase final é: vai em paz, fica livre do seu mal. Eu quero orar com você, você que está passando por algum problema nesse momento. Qual o tema da série? Encontros com Jesus. Talvez você pode encontrá-lo nessa noite em sua casa, aí onde você assiste, talvez no celular. Quero orar com você. Você quer apresentar algum problema que você está passando? Seja na vida profissional, financeira, na saúde, na família. Vamos fazer esse toque de fé? Vamos encostar nas vestes de Jesus? Senhor, eu quero, Pai, me apropriar dessa palavra nessa noite, junto com os meus irmãos que me assistem. Deus, eu quero orar por aqueles que sofrem nesse momento e estão assistindo esse culto online. Deus, a Tua palavra diz de uma mulher que sofria por 12 anos. Essa mulher tinha padecido já na mão de muitos médicos e ninguém pôde ajudá-la. Ó Deus, quantas pessoas estão nesse momento que nos assistem de médico em médico e muitas vezes sem um diagnóstico. Ó Pai, que agora através dessa oração conjunta possamos tocar em Tuas vestes, Deus. Derrama cura, derrama milagres. Pai, cremos sim na medicina, cremos sim no auxílio médico, mas sabemos que ela é limitada e muitas vezes a medicina não pode trazer aquilo que nós precisamos. Deus, eu oro por aqueles que sofrem também nesse momento por doenças da alma,
depressão, ansiedade, pânico. Ó Deus, ó Senhor Jesus, cura, restaura essa alma, essa vida. Eu oro com meu irmão, a minha irmã também, que nesse momento está com algum problema no matrimônio, com os filhos, com a família, na vida profissional, vida financeira, desemprego, crise política, Deus, crise econômica, tantos problemas que nos afligem nesse momento. Ajuda-nos a ter fé. Ter fé como aquela mulher de romper com as barreiras e tocar nas vestes e dizer: se eu apenas lhe tocar. Ó Deus, cremos que o Senhor Jesus pode mudar a nossa história, a nossa vida emocional, espiritual, a nossa vida física, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar. Cremos no poder de Jesus sobre libertação das correntes dos demônios. Cremos que o nome de Jesus é poderoso para nos libertar, nos curar, nos salvar. E é esse nome que clamamos em oração. Juntamos a nossa fé, Senhor. Cremos, Pai, no poder da fé. Não queremos ser como aquelas pessoas lá que disseram: este não é o carpinteiro, este não é filho de José e de Maria. Não queremos ser pessoas com pouca fé, não. Queremos, assim como aquela mulher, dizer: se eu apenas lhe tocar. Ajuda aqueles que têm dificuldade com a fé. Ajuda aqueles que muitas vezes são muito racionais. E nos ensina, ó Deus, o princípio da fé que Jesus nos mostrou em tantos episódios dos evangelhos. O poder da fé, a fé em Cristo Jesus. Assim confessamos que o Senhor Jesus tem poder para salvar, para libertar, para transformar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.